Mas acho que não se ouve daqui para aí, ou daí para cá. Mas quando o Bernardo chegar, diz a mesma coisa, está bem? Olá, olá. Preparado para fazer a resolução do exame de Matemática B? Preparado ou não? Cá vamos nós. Vamos lá ver como é que resolvemos isto. Sim? Portanto, vamos resolver o exame de Matemática B. Não sei se vamos ter tempo para resolver tudo, uma vez que é um exame de 3 horas. Sendo ele um exame de 3 horas, dificilmente vamos conseguir resolvê-lo em tão pouco tempo. Em relação ao som, eu espero que assim esteja um bocadinho melhor. Acho que não. Só aqui. Se calhar não consigo fazer mais nada para melhorar este som. Consigo melhorar o som. Então é assim. Então vamos lá. Começar a resolução do exame. O exame é da primeira fase. Eu já o resolvi, claro, não é? Vamos começar? Portanto, eles começam com uma primeira pergunta que é obrigatória. Sendo uma pergunta obrigatória, só ganhamos pontos se o fizermos. E pelo esquema que nós vemos aqui, vemos logo aqui que temos uma função objetivo. Tendo uma função objetivo, já sabemos que nos pedem um exercício de programação linear. E que geralmente são exercícios bastante simples de fazer. A primeira coisa a fazer é tirarmos uma tabela com toda a informação do exercício. Com toda a informação. Portanto, aquilo que nós temos aqui, primeiro, vamos já construir a tabela. Eu vou construir a tabela aqui ao lado. Vamos puxar isto aqui um bocadinho para este lado e vamos tentar construir a tabela aqui ao lado, porque depois de construirmos a tabela é muito fácil fazermos as equações que definem a região e depois a partir daí fazermos todo o resto do exercício. Portanto, a informação que nós temos dois suplementos, temos duas embalagens de suplementos alimentares com três bases, portanto maçã, amendoim e chocolate. Todos eles misturam as três bases, mas de formas diferentes. Temos aqui o suplemento 2, tem valores diferentes, e depois temos aqui várias informações. Então, vamos organizar essas informações. Fazemos uma tabelazinha. Colocamos aqui a embalagem tipo 1 e aqui a embalagem tipo 2. Espera só, falta só fazer ali um pequeno pormenor. Portanto, a embalagem tipo 2 aqui. E aqui vamos pôr os totais. Espera. Esqueci-me de um pequeno pormenor que aqui não consegues ver. Por aqui ligeiramente mais abaixo. Aqui acredito que já consigas ver. Portanto, vamos aqui a embalagem tipo 1, embalagem tipo 2 e depois no final colocamos as margens. Primeiro, vamos aos custos, que é a primeira informação que nós temos. Portanto, os custos, sabemos que a embalagem 1 custa 2 euros e a embalagem 2 custa 1,5 euro. Depois, mais, o que é que sabemos? Sobre a maçã. A maçã tem uma quantidade de 0,4 kg para a embalagem tipo 1 e na embalagem de tipo 2, o suplemento tipo 2, temos 0,6 kg. E depois, para o amendoim, temos 0,5 kg no tipo 1 e 0,5 também no tipo 2. Sim? Não, é 0,4. Aqui 0, não, é mesmo 0,5, sim. Sim, 0,5 de amendoim.
e, por fim, o chocolate. E no chocolate nós temos 0,6 para o tipo 1, gramas, e 0,4 para o tipo 2. Esta informação já está na tabela. Agora temos aqui algumas situações que ajudam-nos a melhorar. Aqui temos pelo menos, ou seja, ele tem que gastar pelo menos significa que é maior ou igual, portanto, temos que gastar 140 kg de maçã e depois de amendoim são 150, portanto aqui será de amendoim maior ou igual que 150 e do chocolate são maior ou igual que 140. Aqui 140. Por outro lado, temos ainda uma outra informação, que a empresa não consegue produzir mais do que 350 embalagens por dia. Significa que o número de embalagens tem que ser, ou seja, estes dois juntos, tem que ser menor ou igual que 350 embalagens. Sim? Diz-nos ainda que temos uma variável x, que são as embalagens de suplemento tipo 1, portanto podemos pôr aqui x, e aqui o y, para cada uma delas já temos as variáveis identificadas. As variáveis estão identificadas, está feito. Função objetivo. A função objetivo é aquilo que nos pedem. E o que é que nos pedem? Portanto, queremos saber quantas embalagens de suplemento 1 e quantas embalagens de suplemento 2 devem ser produzidas diariamente para que o custo total diário de produção, seja a mínima possível. Então, o objetivo é minimizar os custos. Eu geralmente represento a função objetivo com L, portanto, e com as duas variáveis x e y. E para minimizarmos os custos, o que é que nós precisamos? Precisamos de fazer com que os custos sejam mínimos, os valores menores possíveis. E isto aqui vai-nos dar os custos. Portanto, esta informação é a dos custos. Ou seja, são 2 euros por cada embalagem de x, ou seja, 2 vezes x, 2x, mais 1,5 € por cada y. Então, 1,5 y. E esta é a nossa função objetivo. Para as restrições, temos ao todo 4 restrições aqui identificadas, ou seja, que o peso das maçãs tem que ser maior que 140, dos amendoins tem que ser maior que 150, dos chocolates maior que 140, mas as duas embalagens da soma tem que ser menor que 350. E esta é a informação que nós vamos colocar para a restrição. Portanto, função objetivo está identificada, que é a LXY igual a 2x mais 1,5y. Agora, vamos às restrições. Vamos colocar uma condição, uma chaveta, com as várias condições. Sabemos que o número de embalagens do tipo X tem que ser positivo, não há embalagens negativas. O Y também tem que ser positivo. Sabemos que a soma do número de embalagens de uma e do outro tem que ser maior ou igual a 350. E depois, sabemos que nos chocolates, ou melhor, nas maçãs, são 0,4 kg pelo X e 0,6 pelo Y. Vamos fazer isso, então. 0,4x mais 0,6 do Y tem que ser menor ou igual que 140. Não, 150. Vamos lá verificar. Está menor ou igual que 140 das maçãs. 140. E depois, a esta das maçãs, vamos ao dos amendoins, que 0,5 de cada um deles tem que ser maior que 150. Então, 0,5x mais 0,5 y tem que ser menor ou igual que 150. Menor não. Aqui, já me enganei no meio disto tudo, não foi? Começando de novo as restrições. Nós sabemos que as embalagens têm que ser menos do que 350 e que a maçã, para ser lucrativa, tem que ser mais de 140 kg e de amendoins tem que ser mais de 150. E por fim, que é o sinal que temos aqui. Portanto, aqui está menor, aqui está maior. Agora, temos 0,6 de chocolate no X, kg no X, mais 0,4 no Y. E tem que ser maior ou igual que 140 kg.
Sim? As restrições estão feitas, mas para nós resolvermos isto, nós precisamos fazer a região admissível. E para a região admissível, nós precisamos de representar as retas destas equações. As retas são sempre escritas na forma y igual a mx mais b, certo? Ou seja, primeiro y igual a mx mais b. E, portanto, nós temos que determinar, isolar o y. Então, vamos escrever novamente a restrição, as condições da restrição, mas agora com as condicionantes. X maior ou igual a 0, o y tem que ser maior ou igual a 0, o x mais y, ou melhor, o x tem que passar para o outro lado, portanto ficamos com o y menor ou igual que 350 menos x. Por outro lado, aqui temos que isolar o y, então mandamos o 0,4x para o outro lado e passamos o 0,6 que está a multiplicar a dividir. Ficamos com y maior ou igual que 140 menos 0,4x a dividir por 0,6. Depois para a outra equação, y fazemos exatamente da mesma forma. 140 menos 0,5x a dividir por 0,5. E por fim, y maior ou igual que 140, e voltei a enganar-me, aqui acontece aos melhores, acontece a toda a gente errarmos. Só temos é que estar com atenção para verificarmos se está tudo bem ou não. E irmos olhando sempre para trás e para a frente, verificar se conseguimos estar de acordo com o que estamos a fazer. Depois, menos 0,6x a dividir por 0,4. Num exame, de certeza que, quando estamos com os nervos, este tipo de coisas também acontecem. Estamos tão concentrados, tão preocupados em acertar e fazer tudo perfeito, que depois sai a asneira. Portanto, foi aquilo que me acabou de acontecer. E tudo isto porque apercebi-me que na minha resolução, antes que fiz preparação para fazer este exercício, cometi um pequeno erro. Considerei que aqui, nas maçãs, eram 150 kg e não 140. Agora, quando fui ler novamente o exercício, vi que era diferente. Significa que aquilo que preparei não está correto. Mas não faz mal. Vamos a isto. Sim? Preparado? Agora que já temos as condições na forma de retas, temos aqui dois processos. Mas como temos a calculadora sempre disponível, vamos usar a calculadora gráfica. Portanto, eu vou usar a calculadora NumberWorks e vamos colocar todas estas equações na calculadora. Eu já tenho as equações colocadas na calculadora, vou só corrigir aquilo que lá está. Vou trocar a captura. E temos a calculadora. Isto mais pequenino, para conseguir ver a calculadora todinha. E agora, com a calculadora, vamos fazer os cálculos. Então, primeira coisa, no menu inicial, como nós queremos analisar gráficos de funções, então vamos a funções e vamos a executar. Eu tenho aqui já um gráfico, mas este não interessa. Vamos à parte de expressões e eu já tenho aqui as condições já escritas. Portanto, eu coloquei-as com menor ou igual, mas podes colocar com igual, sem problema nenhum, está bem? Portanto, aqui vou ativá-las. Aqui mostrar o elemento. E ele já está ativo. Posso mesmo escrever em cima dela e alterar aqui por igual, executando. Depois andando aqui para trás e pôr aqui, em vez de menor ou igual, pôr igual. E depois executar novamente. Vamos à segunda. E aqui vamos pôr também igual. E agora perguntas, onde é que eu fui buscar o igual? O igual poderia estar aqui no menor ou igual, está aqui nas condições de maior e menor.
O igual aparece-nos por defeito. Se nós apagarmos tudo e executarmos, ela aparece-nos por defeito. Vamos colocar o elemento e executar. Vamos à próxima. Próxima. Tenho aqui duas funções que para já não interessam, então eu vou retirá-las. Aqui, opções. Aqui no mostrar elemento é retirar o elemento. E voltamos atrás por aqui. Está. E agora vamos fazer aqui a mesma coisa com este, que nós também não temos interesse com esta equação, então vamos retirar também o elemento. E já está. Pronto, já temos as condições todas. Vamos representá-los. A primeira condição, a segunda, a terceira e a quarta. Agora perguntas-me. E não colocamos o x igual a zero e o y maior que zero? Não. E já vamos perceber porquê. Agora vamos representar o gráfico. O gráfico. Ele não aparece nada e agora precisamos perguntar-me porquê, não é? Porquê que não aparece nada? Vamos aqui em Auto. Ele vai nos ajustar a janela para aquela região que nós queremos. A região que nos aparece é uma região onde estão todas sobrepostas e vai ser esta região aqui. Mas para nós representarmos esta região, nós precisamos de alguns pontos de referência. Nós não podemos representar nada do que está na parte negativa, e na parte aqui negativa também não nos interessa, porque nós temos que o x é maior que zero e o y também é maior que zero. Nós podemos definir a janela, irmos aqui a eixos e definir mesmo os eixos. Aqui pode ser automático, mas aqui já sabemos que o x tem que ser maior que zero. Portanto, aqui podemos pôr 400, por exemplo. E depois no y fazer a mesma coisa. Em vez de termos automático, pomos aqui um valor de 0 como mínimo. Nós sabemos que o y tem que ser maior que 0. E aqui também podemos pôr 400. Confirmamos novamente. E o gráfico está adaptado. Depois precisamos de encontrar pontos de interseção. Nós precisamos do ponto de interseção entre a reta vermelha e a amarela, e entre a azul e entre a verde. E depois precisamos de representar todos estes pontos. Para fazermos isso, vamos a cálculos. Cálculo. E vamos aqui a esta. E vamos ver a encontrar. Tangente integral, nada disto. Opções. Se o x for 0, ele vai nos dar os valores de 0 de todas as funções. Se nós damos aqui para baixo e para cima, encontramos os zeros de todas. Sim? E percorrendo a função, nós encontramos depois os pontos de interseção. Para os pontos de interseção, nós só podemos ter o valor com maior tem que ser com igual e não com maior é igual. Vamos ter que alterar aqui a expressão também. Temos que sair daqui, vamos ter que voltar à expressão. Aqui temos que voltar à expressão e voltamos aqui nesta e vamos colocar igual. Agora vamos lá ao gráfico. E agora vamos encontrar os pontos de interseção. E ele agora já aparece os pontos de interseção. Se nós percorremos o gráfico, ele já aparece cá os pontinhos de interseção. Aqui está já um, e diz mesmo, interseção entre 350. Estes pontos nós precisamos deles todos. Vou só fazer aqui um esboço no meu caderno para tirar os pontos todos.
Para mudarmos de função, é só encarregarmos na seta para baixo ou para cima e encontramos os valores, está bem? 300. Os pontos que nós vamos precisar vão ser os pontos onde as retas se encontram. Todos os pontos onde as retas se encontram são importantes. Portanto, este aqui, 150, 150. Depois o outro mais acima, este aqui. Este aqui por acaso não vai ser importante, mas porque ele é uma região forma, já te mostro porquê. Agora precisamos deste aqui, que é 100, 200. E depois precisamos dos zeros. Sim? Para facilitar, vou fazer um print screen e vou representar isto na nossa gráfica. No exame, tens mesmo, obrigatoriamente, que colocar toda a informação de resposta no teu enunciado. Podemos representar um gráfico idêntico a este na folha da resposta. Obrigatoriamente, se não o colocarmos, somos penalizados. Todo o exercício e todas as conclusões que vêm daqui são retiradas. Portanto, temos mesmo que os colocar. Sim? Portanto, fazemos um eixo na vertical, um eixo na horizontal, marcamos o 0, marcamos aqui a escala como deve ser. Bem? Portanto, podemos fazer de 50 em 50, portanto, 50, 100, 150, 200, 250, 300 e 350, que é o valor máximo. Depois aqui fazemos a mesma coisa, 50, 100, 150, 200, 250 e os 300 e os 350. Sim? Depois traçamos as retas. Portanto, uma das retas é esta aqui. Esta aqui é y igual a 350 menos x, que é a primeira. Passa aqui nestes dois pontos. Depois a amarela passa aqui nos 300, também nos 350, tal como a outra. E passa aqui no 100, 200. Então, 100 aqui no 200. Pronto. Vou fazer isto mais ou menos a olho. Depois temos a outra que passa aqui nos 300, 0, e passa, e é paralela com aquela que nós traçamos anteriormente. Pronto. É assim. Paralela. E depois temos uma aqui que passa aqui nos 200 e passa aqui nos 350. Aqui, 350. E vem por aqui. Okay? E agora o que é que nós queremos? Nós queremos todas as retas, toda a região. No teste basta fazer isto como única cor. Ou seja, eu quero abaixo da reta vermelha, quero para baixo da reta vermelha, quero para cima de todas as outras retas. Portanto, e a região admissível que vai ficar é nada mais, nada menos do que a região que vai ficar aqui no centro. Aqui. E este bocadinho aqui. Agora, precisamos delimitar esta região. Para isso, precisamos deste vértice, este vértice, este vértice e este vértice. Sim? Podemos chamar-lhe nomes. Portanto, chamar aqui A, aqui B, aqui C e aqui D. Portanto, e as coordenadas do A é deste aqui. Este é o A, que é 100, 200. O B vai ser este aqui. E este é 150, 150. Do C, também vamos precisar do C.
esqueci de uma coisa. Eu acho que cometi um erro nas equações. Deixa-me só verificar aqui uma coisa que eu desconfio que cometi um erro nas equações. Cometi, sim, senhor. Não corrigi aqui uma equação que eu devia ter corrigido, que é das maçãs dos 140 kg. Eu tenho aqui 150. Já no instante e... corrigi o erro e realmente não há grande diferença entre os pontos. Há só aqui um ponto que muda. Aqui um ponto que muda. O ponto que muda é este aqui, que é o ponto C, que tem de coordenadas 200, 100. E há aqui este, que é 100, 200, que já está. E depois temos aqui outro ponto, que é deixa de ser aqui e passa aqui para baixo. Portanto, porque esta reta foi a que estava errada. Portanto, ela passa aqui nos 250 e depois passa aqui nos 100, nos 200, 100. E ela vai ficar assim e vai cortar aqui. E por isso temos aqui um ponto D. Este ponto deixa de estar aqui. No exame, se isto acontecer, não te preocupes, refaz, está bem? Se tiveres tempo, se não tiveres tempo, não há problema, porque podes sempre, a cotação de uma situação como esta é considerada um erro de transcrição, e sendo um erro de transcrição não é muito penalizado. Geralmente tiram um ponto porque não diminuíste o grau de dificuldade da questão. Aqui depois a outra reta que é paralela. E depois temos a outra que passa aqui nos 250 e aqui. E os pontos vão ser, portanto, a região admissível. Portanto, vai ser este ponto aqui, que é o ponto C, e aqui o ponto D. E a região admissível é esta região aqui no meio. Esse aqui o ponto C não é este, mas sim 200, 100. E o ponto D tem de coordenadas 350, 0. Agora que já temos os pontos, agora precisamos de validar estes pontos dentro da função objetivo. E para fazermos isso, o que é que nós fazemos? Criamos uma tabela. Criamos uma tabela onde colocamos os pontos e onde colocamos a equação. Portanto, podemos pôr o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D, e depois vamos encontrar qual é que é o valor mínimo para cada um das condições, ou seja, dos vértices, onde é que está a solução. Portanto, no x, e aqui o y, e sabemos que a função objetivo é 2x mais 1,5y. Portanto, o primeiro valor, vamos colocar o ponto A, que é 100, 200, o ponto B, 150, 150, depois 200, 100 e 350, 0. E falta-nos... Temos 4 vértices. Aqui qualquer coisa que não está bem. Já sei, é este aqui que não está bem. Assim, ok? Isto é mesmo assim. Às vezes funciona bem, outras vezes não funciona bem.
vou optar por desenhá-los aqui, está bem? Aqui, vamos chamar aqui o ponto A, aqui o ponto B, aqui o ponto C, e aqui embaixo o ponto D. E a região admissível é esta aqui, que tem que estar sempre sublinhada e assinalada, está bem? O ponto A tem de coordenadas 0, 350. O ponto B tem de coordenadas 100, 200. O ponto C tem de coordenadas 200, 100. E o ponto D tem de coordenadas 350, 0. E agora vamos aplicar a função objetivo. Portanto, isto ficamos com 200 vezes 0 mais 1,5 vezes 350. E este vai nos dar... Aqui isto nos dá... 525, portanto, nesse caso os custos vão ficar em 525. Depois, se fizermos 2 vezes 100 mais 1,5 vezes 200, neste caso os custos vão ficar em 500 euros. Já fica mais barato. Depois, se fizermos 2 vezes 200 mais 1,5 vezes 100, portanto, aqui vai dar 400 mais 150, que dá 550. E por fim temos 2 vezes 350 mais 0, isto vai nos dar 750. Não, 700. O valor mais baixo é este, porque é aquilo que nós andamos à procura. Então, o mínimo, os custos são mínimos quando são mínimos com 100 embalagens do tipo 1 e 200 embalagens do tipo 2. E está concluído, sim? Mesmo com percalços, nós conseguimos concluir o exercício com sucesso. Num teste é mais fácil fazer, portanto, ainda não domino aqui muito bem as ferramentas. E então, vamos para o próximo. Relembrar que este era um exercício de resposta obrigatória, tá bem? Nada de confusões, isto é um exercício de resposta obrigatória. E vai acontecer exatamente a mesma coisa este ano no exame. Vamos ter uma pergunta deste tipo, obrigatória, com programação linear. Costuma sair sempre. Vamos ao próximo. E neste exercício, que também é obrigatório, temos aqui um asterisco, sempre temos um asterisco, que é uma resposta obrigatória. E o que é que temos? Temos um certo número de maçãs e temos depois a ameaçãs, portanto, o número de maçãs da certa macieira e temos o peso médio de cada maçã produzida. E eles pedem-nos o quê? Um modelo de regressão linear. Portanto, eles pedem-nos logo diretamente o modelo de regressão linear obtido a partir destes dados da tabela. Em que uma das macieiras, e que sabemos que uma das macieiras tem 160 maçãs e queremos estimar, portanto, este é o objetivo que nós pretendemos, que é estimar o valor do modelo de proposto do peso médio das maçãs. Portanto, nós precisamos saber qual é que é o peso médio das maçãs. Para isso, precisamos primeiro de fazer a regressão linear e depois identificar e substituir o modelo que nós obtivemos pelos 160, que é o valor do x, porque é o valor do número de maçãs, e descobrimos qual é que é o peso médio, que é o y. Sim, devemos ter um algo modelo da forma y igual a x mais b. Portanto, é isto que nós andamos à procura. Como é que fazemos isto? Fazemos na calculadora gráfica. O exame de matemática B faz-se muito, mas mesmo muito com a calculadora gráfica. Quase todas as respostas dão para fazer com a calculadora gráfica. Vamos outra vez a NumWorks. E na calculadora, vou aqui ajustar a janela de forma que consigas ver tudo o que eu vou fazer. Agora, na calculadora, onde é que nós vamos trabalhar? Vamos ao menu inicial. E no menu inicial existe aqui um menu que chama-se regressão. Portanto, este modelo que chama-se regressão, vamos colocar nesta regressão, vamos colocar os dados. Eu já coloquei aqui os dados todos do exame, portanto, colocamos os valores no eixo do x. Para colocar os valores é colocar o número, portanto, 470, por exemplo, e
executar. E ele faz logo o número. E depois faz o mesmo dos y e colocas todos os dados, todos direitinhos. E depois vens aqui acima, andas para o lado, onde diz aqui gráfico, e executas. E ele já fez, eu já fiz a regressão, portanto aqui vamos depois ter a nuvem de pontos, portanto nós vemos que a nuvem de pontos estão alinhados numa forma decrescente e fazemos a regressão. E na regressão, eles aqui pedimos-lhe o modelo linear, portanto, quando não tens nada na regressão, estamos aqui voltando ao início. Regressão, aqui ao modelo. Nós podemos fazer outro modelo qualquer, temos vários modelos disponíveis e aqui eles pedem-nos um linear, portanto nós damos o modelo linear. E executamos, ele vai-nos dar o gráfico e para descobrirmos a equação, dá-nos o ponto de gravidade. Para descobrirmos a equação e os valores que nós pretendemos, vamos à regressão novamente e encontramos aqui a expressão da equação que nós pretendemos. E é estes valores que nós vamos ter que colocar no modelo que nos pedem. Mas atenção, tens que colocar no papel todos os valores que colocaste na calculadora. Eu sei que parece estranho, mas é mesmo assim. Tens mesmo que colocar todos. Se não colocares todos, vais perder pontos. Voltando agora outra vez ao nosso PowerPoint. E agora que já temos o modelo, é só escrever o modelo. Portanto, o modelo há de ser y igual um pormenor. Vemos o número de casos decimais, está bem? Eles pedem-nos que o modelo temos arredondado às milésimas. Então, vamos colocar o valor às milésimas. E o valor que nós temos da calculadora o modelo que obtemos da calculadora é este. E vamos colocá-lo com as milésimas. Ou seja, ficamos com o A, que é menos 0,197. Atenção, milésimas, portanto, décima, centésima, milésima, e a seguir temos um 9. Então, ele vai afetar o número que vem a seguir. Portanto, passamos a 7x mais 227,101. Portanto, este é o nosso modelo, este é o valor do A e este aqui é o valor do B. E depois, sabemos que o x é igual a 160, porque eles pedem-nos aqui o valor para os 160 e queremos saber qual é que é o valor em gramas. Então, fazemos a equação. Ficamos com y igual a menos 0,197 vezes 160 mais 227,101. Calculadora. Vamos isto tudo na calculadora e o valor que nos dá é de aproximadamente 195,581. No final, eles pedem-nos o valor pedido em gramas arredondado às décimas. Então, o valor que nos pedem, portanto, y é igual, aproximadamente igual a 195,6 gramas. Está feito. Portanto, não nos pedem nenhuma pergunta, portanto, basta-nos apresentar o valor e está concluído. Sim? Não te esqueças que tens que colocar as listas. Portanto, coloca a lista da calculadora na folha da resposta. A prova. É só copiar a lista, mais nada. Portanto, esta lista. Esta lista toda para colocar na calculadora. Podes colocar aqui L1 e aqui L2. Tá bem?
ou então mesmo XY, e indicar que foi aquilo que colocaste na calculadora. Posto isto, vamos à próxima. Esta é só um enunciado, para já não tem aqui nenhuma pergunta, isso é só uma condição. Temos um pomar, temos na aldeia do Sr. Silva, colheram maçãs no pomar e essas maçãs puseram-nas todas em fila, todas alinhadinhas, como perfeccionistas que são, e verificaram. Portanto, ele não conhecia o método e então dispôs as maçãs em filas e deixou-as umas em contacto com outras. Elas iam estar separadas para não apodrecerem, ele colocou-as todas em contacto. Este é um problema porque quando uma maçã apodrece, as que estão ao lado, imediatamente coladas, também vão apodrecer. E então, o que é que temos aqui? No dia seguinte, apodreceram 3 maçãs. Portanto, no primeiro dia, ele apodreceu uma, que foi a maçã A. Portanto, isto é do primeiro dia. Depois apodreceram as que estão aqui do segundo dia. Portanto, estas aqui são do segundo dia. E já sabemos que estas aqui vão ser do terceiro dia. Este aqui é do terceiro dia. Aqui também do terceiro dia. Aqui também do terceiro dia. E aqui também do terceiro dia. E assim sucessivamente. Portanto, no quarto dia há de ser esta. Portanto, aqui o quarto dia. Há de haver aqui outra que também há de apodrecer. Aqui o quarto dia. Aqui também o quarto dia e aqui também a do quarto dia. E queremos admitir que não há outras maçãs que tenham apodrecido. E sabemos que estiveram lá 12 dias consecutivos. Portanto, a figura sugere que as maçãs apodrecem de uma forma triangular, sempre nesta forma, durante 12 dias. Mas o que é que nos pede o exercício? Pede-nos para justificar que o número de maçãs que apodrecem por dia, nestes primeiros dias até o 12º, são termos consecutivos numa progressão aritmética. Então vamos ver quantas maçãs é que apodreceram. Portanto, podemos dizer que o primeiro dia foi uma. O segundo dia foram, vamos lá contá-las, portanto, 1, 2, 3. Foram 3. No terceiro dia, se contarmos, temos 1, 2, 3, 4, 5 maçãs. Aqui são 5. No quarto dia, já estás a adivinhar quantas é que são, não é? Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 7 maçãs. E o que é que nós verificamos? Que de um dia para o outro apareceram mais 2. Portanto, de um dia para o outro foram mais 2. Sempre mais 2. Então, como apareceram sempre mais 2, nós podemos concluir que é uma progressão aritmética. Portanto, podemos concluir que a sucessão de maçãs podres diárias é uma progressão aritmética pois de um dia para o outro pois a cada dia apodrecem mais 2 maçãs. A razão da progressão é 2. Sim? Está feito. Portanto, não precisamos mostrar todas, podemos mostrar mais, mas basta colocarmos aqui a ideia que somos sempre mais 2, que é o suficiente para garantir que a resposta é contada. Depois, a seguir, o mesmo contexto, mas pedem-nos algo diferente. Portanto, no primeiro ao 12º dia, portanto, todos os dias, apodreceram 80% das maçãs colhidas. E queremos saber quantas maçãs é que foram colhidas. Então, para isto, nós precisamos saber quantas maçãs é que apodreceram ao todo. Podemos fazer isto de vários métodos. Podemos pegar em todas as maçãs que nós encontramos aqui e somar todos estes valores até ao 12. Ou então podemos usar a expressão da soma de os termos de uma progressão aritmética. Mas para fazermos a soma dos 12 dias, há de ser igual ao primeiro termo mais o 12º termo a dividir por 2 vezes 12. Aqui mais claramente podemos pôr aqui um P em vez de um U, porque estamos a falar de maçãs podres. E foi assim que eu representei há pouco, portanto podemos pôr um P em vez de um U. Aqui um P e aqui um P. E vimos que o P de N era uma progressão aritmética. E as progressões aritméticas são escritas da forma: o primeiro termo, ou seja, o P1, mais N menos 1, vezes a razão. E a razão era 2. Então podemos dizer que o PN, o número de maçãs podres, é sempre igual. Ao primeiro dia tínhamos uma maçã, mais
n menos 1 vezes 2. Isto vai nos dar 1 mais 2n menos 2, que dá-nos igual a 2n menos 1. Porque este número aqui vai multiplicar por este e vai multiplicar por este. Então, o P de 12 há de ser igual a 2 vezes 12 menos 1. Vai ser 24 menos 1, que dá 23. Então, temos 23 maçãs no último dia podres. Aqui, na expressão, então, podemos ficar com o primeiro. Tínhamos uma maçã podre, mais 23 maçãs podres, a dividir por 2 vezes 12. E este valor, colocando tudo na calculadora, dá-nos 144. Então, ao todo, temos 144 maçãs podres. Portanto, 144 maçãs podres corresponde aos 80%. Mas nós queremos saber quanto é que é os 100%. Queremos saber quantas maçãs é que foram colhidas. Então, basta-nos fazer que x vai ser igual a 144 vezes 100 é dividir por 80. E este valor é de 180. Então, temos aqui uma pergunta, quantas maçãs foram colhidas? Podemos dizer que no pomar colheram-se 180 maçãs. Pronto, está feito. A seguir, próximo exercício. Este, já agora, deixa-me ver aqui só um pequeno pormenor. O 3.1 é obrigatório, mas o 3.2 não é obrigatório. E tal como o ano passado, este ano também existem 5 perguntas não obrigatórias. Destas 5, apenas 3 vão contar, as 3 melhores, as 3 com a melhor resposta. O meu conselho é que faças todas, sim? Vamos ao próximo. E agora, no 4, o que é que nós temos? Temos uma unidade de armazenamento das maçãs, voltamos às maçãs, que estão sujeitas a um banho de arrefecimento, portanto elas são escaldadas e depois são arrefecidas e depois são armazenadas. O que é que temos aqui? Que a temperatura em graus, x minutos após o início do banho de arrefecimento, portanto elas estão quentes, têm que ser arrefecidas, é dada por esta expressão. Sendo que o T0 que aparece aqui é a temperatura no instante inicial. E sabemos que elas, para serem armazenadas, têm que estar a uma temperatura inferior a 7 graus. Portanto, esta informação aqui é importante. Portanto, esta aqui é mais uma pergunta obrigatória. Portanto, num certo dia estavam à temperatura de 25 graus, quando se iniciou o banho de arrefecimento, e as maçãs estariam nas condições de armazenar descritas 27 minutos após o início desses banhos. Aqui é uma pergunta, ou seja, queremos saber se após 27 minutos se estariam ou não em condições de ser armazenadas. O que é que temos aqui? Portanto, no dia estavam 25 graus no início do banho de arrefecimento. Então podemos concluir aqui já que o T0 é igual a 25. Sim? E depois, aqui temos o tempo, minutos. E o x é dado em minutos. Então podemos dizer que aqui o x é igual a 27. Então para descobrirmos este valor, basta-nos calcular o t de 27. E substituímos menos 3 mais os 25 mais 3 vezes e elevado a menos 0,043236 vezes 27. Pondo isto tudo na calculadora, isto dá-nos exatamente, nem mais nem menos do que 5,713. Sim? Estes valores são 5 graus. A temperatura mínima para podermos armazenar é de 7. Como se 3 graus ou 5 graus ou aproximadamente 6 graus é inferior a 7 graus, então nós podemos concluir que sim. Portanto, temos uma pergunta, temos que tirar uma conclusão. Portanto, podemos dizer que após os 27 minutos, as maçãs podem ser armazenadas. Sim? Porque a temperatura fica aproximadamente abaixo dos 6 graus. Sim? Uma vez que a temperatura
Atenção que no exame não podes usar abreviaturas. É inferior a 7 graus. E está feito. Este está. Vamos ao próximo. O próximo também é da 4. Temos as mesmas condições iniciais. A temperatura também é inferior a 7 graus. Mas agora temos outra situação. Temos aqui um 4.2. E no 4.2 diz-nos que as maçãs estavam a uma temperatura de 33 graus quando o início do banho. Então aqui significa que o nosso T0 deixou de ser os 25 e passou a ser 33. Isto é preciso ter muita, muita atenção. 4.2, todas as perguntas que vêm dentro do 4.2 temos de ter esta informação. Portanto, o T0 nestes exercícios no 4.2.1 e 4.2.2 é de 33. E queremos determinar a duração mínima do banho de arrefecimento para que as maçãs possam ser armazenadas. Ou seja, no fundo, nós queremos saber a partir de que momento é que as maçãs podem ser armazenadas. Queremos saber quando é que o T de X é menor que os 7 graus. Sim? E depois no cálculo, portanto, queremos o resultado em minutos, às unidades, e por fim queremos o resultado nos intermédios com 3 escalas decimais. Como é que fazemos isto? Fazemos isto na calculadora. Vamos colocar duas funções na calculadora. Vamos colocar uma y1 que é igual a menos 3 mais 33 mais 3 é elevado a menos 0,0432365x e uma y2 igual a 7. E vamos ver onde é que os gráficos se interceptam. Sim? Passando outra vez para a calculadora, tal como eu disse, o exercício no exame de Matemática B praticamente são todos feitos com a calculadora, portanto, e este volta a ser mais um exercício em que voltamos até à calculadora. Portanto, andamos sempre aqui de um lado para o outro, ora com a calculadora, ora com outras estratégias, mas vamos lá novamente à calculadora. Agora, na calculadora, onde é que nós vamos estar? Portanto, menu inicial e voltamos para as funções. Agora, já não nos interessa isto, vamos à expressão. Aqui eu já posso apagar. Portanto, aqui e aqui. E aqui já tinha colocado as duas funções. Só preciso de ativar a resolução. Claro que no exame não tens isto, mas podes sempre... derivada não. Não é isto que eu quero. Isto já está ativado. E agora vamos à outra. E vamos ativar o modelo. Sim? Já estão os dois. Temos a primeira função, com os tais 33 mais 3, e a segunda função também. E agora vamos à representação gráfica. E o gráfico, pronto, aqui não temos a informação, vamos aqui andar um bocadinho para baixo, e vamos aqui a auto. Ela já representou, mas atenção, porque nós queremos aqui valores definidos. Nós não podemos colocar logo tudo assim, sem mais nem menos, não é? Estamos aqui ao gráfico, ao alto, aos eixos, e nós sabemos que o x está dado em minutos, certo? Portanto, e tempo começa em 0 e vai até 60 pelo menos uma hora. Portanto, temos aqui uma hora. E a temperatura, ela começou em 33 graus e temos de fazer arrefecimento, então ela vai ter que descer. Então vamos por aqui 35. Portanto, ela no máximo vai ser 35 graus. Isto é uma daquelas informações que nós vamos obtendo pela informação do enunciado. E queremos o ponto de interseção. E ele dá-nos logo o ponto de interseção. Aquilo que temos que fazer depois no gráfico, ou na folha de resposta, é identificar isto tudo. Agora vamos voltar à nossa folha de resposta. Novamente, que é a nossa folha de resposta. E agora aqui, nesta pergunta, vamos colocar o gráfico que nós pretendemos. Claro que no exame tu não vais ter possibilidade de fazer como estou aqui a fazer, com a calculadora. Vais ter que desenhar.
E ao desenhar tens de ter muito cuidado com o gráfico que vais desenhar. Portanto, tens que ter referências dentro do gráfico. Não podes fazer um gráfico à toa. Tá bem? Portanto, tens que colocar os eixos. Portanto, os eixos bem identificados. Não te esqueças de colocar aqui também o eixo do X. Bem identificado. Portanto, aqui o X, aqui o Y, aqui a origem. E depois os pontos de interseção bem identificados, que neste caso é aqui 40 e aqui o 7. Então significa o quê? Voltando aqui à pergunta, nós queremos saber determinar a duração mínima do banho de arrefecimento para que as maçãs possam ser armazenadas. E concluímos que passados 40 minutos, que é o tempo, as maçãs já podem ser armazenadas. Portanto, e colocamos o que em termos da resposta? Aqui o ponto de interseção, ponto A, que é o ponto 47, e agora vamos interpretar, ou seja, respondendo na pergunta, passados 40 minutos, as maçãs podem ser armazenadas. É estranho o valor ser diferente daquilo que me deu há pouco. Deixa-me só ver aqui uma coisa na calculadora. Eu tenho a sensação... Lá está, já vi qual foi o meu erro. Já vi qual foi o meu erro. Já vou mostrar qual foi o meu erro. Eu não tinha o cursor em cima do ponto de interseção. E claro, quando nós não pomos o cursor no sítio certo, sai a asneira. E foi exatamente isso que me aconteceu. Portanto, também pode acontecer em exame. Portanto, tenha atenção sempre a esses pormenores. Portanto, os tais eixos, o eixo do X, o eixo dos Y. Garante que aparece aqui a interseção na calculadora e o valor é 29,6. Portanto, o valor aqui não será este. O ponto de interseção não é este. E o valor aqui não serão 40 minutos, mas sim outro tempo. Portanto, temos aqui um valor nas coordenadas do A são 29,62621 e coordenada 7. Sim? Eles querem os valores, pedir-nos o valor arredondado às unidades. Então, podemos dizer que o valor é aproximadamente igual, 29,626, é aproximadamente igual a 30 minutos. Então, passados 30 minutos, já podemos, já podem, não somos nós como já podem, guardar as maçãs. Então, o exercício 4, portanto, o 3 está feito, o 4.2, 3.2, 3.1. Este aqui é bastante simples, é só uma questão de interpretação, que fazemos aqui muito rapidamente. Portanto, nós temos aqui a função, portanto, temos as mesmas condições, temos os arranjos de 33 graus e queremos uma função dá uma taxa de variação instantânea. Portanto, é a variação instantânea, o ritmo da variação da temperatura. E querem que nós dizemos o que é que isto significa. Então, primeiro, 16. O 16 é o quê? Temos 16 minutos. 16 minutos após o quê? Após o início do banho, de arrefecimento. E o que é que nós verificamos? O resultado é aproximadamente menos 0,79. Se é menos, significa que a temperatura está a descer. Portanto, 16 minutos após o início do banho de arrefecimento, as maçãs arrefecem ou diminuem a temperatura a um ritmo de 0,78 graus por minuto. Ok? E este está feito. É isto. O que é importante vermos aqui? É o tempo que tens aqui, o valor e as unidades do contexto. Portanto, não nos podemos esquecer que está em graus Celsius, podemos pôr assim.
e que o tempo está dado em minutos e o valor é por cada minuto, portanto, é cada unidade de grau por minuto. Portanto, isto é muito importante, é sempre, no critério de classificação, vou interpretar sempre, vou analisar o dado que tens aqui no tempo e depois o facto de estar a diminuir, portanto, arrefecimento, a temperatura está a baixar, portanto, no início do banho de arrefecimento, arrefecem, ou podemos dizer que a temperatura diminui, em vez de arrefecer, portanto, a temperatura diminui, a um ritmo de 0,78 graus por minuto. Portanto, aqui é importante a ideia de é por minuto, ok? Portanto, e este está feito. Eu vou ter que ficar por aqui, porque a qualquer momento vou ser interrompida abruptamente pelos meus filhos, que estão a chegar da capoeira. Posso ainda ajudar-te com este. Este aqui também é um exercício bastante simples. E depois os outros, aconselho-te a procurares no YouTube, que eu vou deixar depois as resoluções feitas no YouTube. Vou deixar na descrição deste vídeo no Facebook o link para o canal do YouTube. E depois no canal do YouTube, o link dentro da descrição deste vídeo, o link para os outros exercícios que estarão completos no máximo até este sábado. Está bem? Que é para poderes ver a resolução toda e teres aqui a melhor preparação para o exame, que é já na próxima semana, na próxima quinta-feira, não. Quarta-feira, próxima quarta-feira, 26 de junho. O tempo passa num instante. Então, o que é que temos aqui? Temos 50 mil maçãs, temos ainda que um calibre superior, portanto, a colheita será comercializada apenas se o calibre for superior, ou seja, maior ou igual a 55 milímetros de diâmetro da maçã. E ainda, portanto, admito que o calibre das maçãs é aproximadamente uma distribuição normal, portanto, temos aqui já um alerta, portanto, temos uma distribuição normal, portanto, um N, e que temos um valor médio, ou seja, um nu, igual a 60, e um desvio padrão igual a 5. Portanto, sabemos aqui que temos uma variável que segue uma distribuição normal de 65. Sim? E o que é que nós pretendemos saber? Qual é que é? Determinar quantas maçãs é que podem ser comercializadas, ou seja, queremos saber qual é que é o valor estatístico para o superior a 55. No fundo, nós queremos a probabilidade da variável assumir valores superiores a 55. Tá bem? Estamos a assumir aqui que a x segue uma distribuição normal de 65. A distribuição normal é uma distribuição que podemos fazer já aqui o esboço. É uma curva em forma de sino, aqui centrada na média, portanto aqui 60, e que o desvio aqui, a média menos mais uma vez o desvio dá 65, ou seja, a média mais um desvio, e a média menos um desvio dá 55, portanto a média menos um desvio. E o valor que nós queremos para a probabilidade, portanto queremos este valor, queremos a área que está aqui representada abaixo desta curva. Portanto, e nós podemos, este aqui corresponde a metade, que é 50% da distribuição, só precisamos saber quanto é que é este bocadinho. Mas para isso, nós temos dois valores tabulados, que estão no formulário do exame. E no formulário o que é que temos? Temos aqui, eu tirei isto do formulário, que a probabilidade de estar a média, o valor da variável aleatória estar entre a média menos um desvio padrão e a média mais um desvio padrão é de 0,68,27. Então nós sabemos com isto que a área que está aqui, neste bocadinho todo, é 0,6827. Então, se eu descobrir quanto é que é metade e depois juntar 50%, consigo descobrir o valor pedido. Então, podemos dizer que a probabilidade do x ser maior ou igual que 55 vai ser igual a metade deste mais 0,5. Porque 50% é a mesma coisa que 0,5. Sim? Isto vai nos dar nada mais, nada menos do que, já com o valor total final, 0,8414. E queremos fazer a probabilidade disto, portanto, este é o valor em percentagem, das 50 mil maçãs. De e das é multiplicação. Então, basta-vos fazer os 50 mil vezes 0,8414 e vamos obter o valor das maçãs,
que são 42.070. Sim? Está feito? Falta-nos fazer uma coisa, que é reler o problema e verificar se temos tudo. Então, queremos determinar quantas maçãs destas colheitas se espera comercializar, temos o valor, e queremos apresentar o resultado em milhares arredondados às unidades. Portanto, o resultado tem que ser em milhares arredondados às unidades. E, portanto, se nós temos 42.070 unidades, então em milhares será 42 milhares de maçãs. E a resposta final é este. São 42 milhares. Portanto, é preciso ter muito cuidado com a leitura dos enunciados. Este é mais um exercício de resposta obrigatória. O meu conselho, sempre tens uma distribuição normal, identifica logo qual é que é o desvio e qual é que é a média e faz o esboço. Nada melhor que um desenho. Portanto, lembra-te que um desenho vale mais que 1000 palavras. Imagina o que é eu estar-te a explicar a resolução do exercício se eu não estivesse aqui com a imagem. Imagina isto só em áudio. Achas que conseguirias fazer? Possivelmente não, não é? Portanto, ficou por fazer a pergunta 6, a pergunta 7 e a pergunta 8 e a 9 e ainda a 10. Portanto, ficaram aqui mais umas quantas perguntas por fazer. As próximas não são assim tão rápidas, mas fazem-se praticamente todas com calculadora. Eu vou tentar mais um pouquinho antes de ser interrompida. Se for interrompida a qualquer momento, peço já desculpa. Aviso já, a minha filha tem uma entrada mesmo abrupta depois de uma aula de capoeira. Então, o que é que temos aqui? Temos um número de horas de sol na Cova do Castelo e sabemos de um certo ano, o X é o dia do ano. Temos o SX, que é o número de horas de sol, e dei-nos aqui uma nota de que o ano está em radianos. E falamos no dia 1 de janeiro, portanto é no dia 1 de janeiro e é o número de dias do ano, portanto eu falo do primeiro dia, portanto é o 1, portanto significa que o X é igual a 1. Temos que o Sol nasceu às 7h56, nesse dia o Sr. Silva foi para o jardim, para o pomar, às 15 da tarde e queremos saber quanto tempo é que o Sr. Silva esteve no pomar. Para isso precisamos saber quantos dias é que esteve o Sol, porque ele saiu até ao pôr do Sol. Nós precisamos saber a que horas é que foi o pôr do Sol, para sabermos depois quantas horas é que ele esteve no pomar. Então, para isso, primeiro que tudo, sabemos quantas horas é que foi o dia. E para isso precisamos do S1. E o S1, que é 12,102337 mais 2,8720 seno de 0,0168 vezes 1 menos 1,3255. E isto vai nos dar aproximadamente igual a 9,36491. Queremos isto com 4 casas decimais. Portanto, temos as 4 casas decimais. Sim? Isto são número de horas de dia, ou seja, número de horas de sol. Mas nós precisamos isto em horas e minutos para podermos juntar aqui com as 7h56 para sabermos a que horas é que foi o pôr do sol. Então vamos ter que transformar estes 0,3491 em minutos. Por isso basta-nos multiplicar por 60. E o valor dá-nos 20,946. Ou seja, aproximadamente 21 minutos. Significa o quê? Que às 7h56, portanto, às 7h56 minutos, nós tivemos que somar 9 horas e 21 minutos. E ao somarmos isto, o que é que isto dá? Portanto, aqui dá 7. 5 mais 2 também são 7. E aqui dá-nos dar 8 mais 9 mais 7 são 16. Então temos 16 horas e 77 minutos. Não é possível, pois não. Então nós vamos ter que tirar daqui 60 minutos e passar para aqui. Portanto, no fundo, ao fazermos a correção das horas, ficamos aqui com 17 horas e 17 minutos.
e foi esta a hora do pôr do sol. Portanto, o sol pôs-se, ou o pôr do sol, foi às 17 horas e 17 minutos. Sendo às 17 horas e 17 minutos, e se ele foi para o campo, para o pomar, às 15 horas, então precisamos saber quantas horas é que ele esteve lá. Então, para isso, basta-nos fazer as 15 horas, ou às 17 horas e 17 minutos, menos as 15 horas. Isto dá-nos 2 horas e 17 minutos. Portanto, quanto tempo é que o Sr. Silva esteve no pomar? Esteve 2 horas e 17 minutos. Portanto, o Sr. Silva esteve 2 horas e 17 minutos no pomar. E temos mais um exercício resolvido. Afinal, ainda dá para resolvermos mais um. Será? Vamos conseguir mais um? Este aqui não é obrigatório, portanto, não sendo um exercício obrigatório, é um daqueles exercícios que poderíamos muito bem ganhar pontos ou não. Portanto, aconselho-te a fazer os 5 e depois ser o computador que decide qual é que fica da resposta. Mais um exercício, vamos a outro. O que é que sabemos aqui? Temos o preço do quilograma das maçãs em função do peso médio. Atenção que é em função do peso médio. E admita que o valor a pagar, portanto, aquilo que nós vamos ter que pagar pelo peso das maçãs, em função do peso médio das maçãs, é dado por esta expressão. Portanto, nós precisamos aqui a partir do peso médio em gramas das maçãs. E temos aqui a avó Maria que comprou 5 maçãs e cujo peso médio das maçãs o peso das maçãs foi este. Temos o peso médio? Não. Então, a primeira coisa a fazer para depois sabermos qual é que é o valor em euros que ela tem que pagar por cada quilo, vamos ter que fazer a média destes valores. Quantos valores é que temos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, para fazer a média, basta-nos somar tudo e dividir por 5. Portanto, 181 mais 185 mais 188 mais 190 mais 192 e vamos dividir tudo por 5. E o valor médio é nada mais, nada menos do que 187,2 gramas. Com este valor, agora vamos buscar o preço. Então, para fazermos o preço, vamos substituir o P, o X, por 187,2. E vai-nos dar 1,059 ln de 187,2 menos 3,2553. E o valor, pomos tudo na calculadora, direitinho, e o valor final é 2,28557,6 e por aí dentro. Mas eles querem o valor arredondado, portanto o valor em euros arredondado às centésimas. Portanto, arredondado às centésimas, vamos até aqui. E o valor aproximado às centésimas vai ser 2,29. Atenção que aqui está um 5, portanto se está aqui um 5, o valor a seguir vai aumentar. Portanto, o valor final é este. Portanto, o preço a pagar pelas maçãs, portanto, os 187,2 é de 2,29 euros. E temos mais um exercício feito. Vamos ao próximo. Neste, o que é que nós queremos saber? Temos um depósito cilíndrico, portanto, que tem aqui a altura, aconselho sempre a colocar a informação no enunciado. Portanto, aqui temos uma altura de 2,5 metros. Não sabemos o raio. Temos aqui o enchimento dura 6 horas, com uma torneira de caudal constante, significa que está sempre a debitar a mesma quantidade de água, e que a função é dada em altura de metros do depósito, T horas após o início do seu enchimento, até ao final, até ficar cheio. Então, ele começa com 0, certo? Depois, temos dois gráficos e considera a afirmação que nem o gráfico A nem o gráfico E podem representar a função H. Então, nós temos que justificar porque é que nem uma nem outra são verdadeiras. Então, o que é que nós podemos ver? Primeiro, se nós estamos a encher o depósito à altura que está aqui,
sobe ou desce. Como é óbvio, ela tem que subir. Então tem que começar aqui do zero e subir. Portanto, o gráfico não está correto por essa razão. Portanto, podemos dizer que o gráfico A não está correto porque inicialmente a altura tem que ser 0 e no final a altura tem que ser, às 6 horas, a altura tem que ser 2,5 metros. E não é isso que aqui está. Portanto, a função tem que ser crescente e não decrescente. Está bem? Portanto, nós só precisamos apresentar uma razão. Então, basta-nos dizer que o gráfico A não é função, não representa a função h, pois a altura inicial deveria ser 0 e não 2,5 litros, uma vez, e litros não, centímetros, uma vez que no início não há água. Não há água no depósito. Este está justificado. Depois, neste caso, também não pode ser, porquê? Porque o crescimento, ele diz-nos que é um caudal constante. E se é um caudal constante, ele faz uma reta. Portanto, e é por isso que ele não pode ser. Portanto, o gráfico B não é a função, não é da função h, pois deveria ser uma reta. Uma reta crescente e não uma curva. Pois o caudal é constante. O caudal da torneira. Tá bem? Caudal da torneira. E mais um exercício feito. Por este andar, ainda conseguimos resolver todos. Ou pelo menos dar-te orientações para os próximos. Faltam-nos apenas 3 exercícios para terminarmos a resolução de toda completa do exame. Aqui, o 9, o que é que nos pedem? Pedem-nos para determinar a capacidade da forma. Portanto, a capacidade desta forma que onde a avó Maria vai fazer um bolo de maçã. Claro, o exame tinha que ser todo cheio de maçãs, como é óbvio, não é? Então, e neste bolo de maçã, nós precisamos saber qual é que é o volume ou capacidade em litros, atenção que é em litros, arredondado às unidades. Para isso, nós precisamos saber qual é que é o volume do recipiente todo. Ou seja, o recipiente é um tronco de pirâmide. Para fazermos o volume de um tronco de pirâmide, nós temos que fazer o volume da pirâmide grande menos o volume da pirâmide pequena. Portanto, nós temos aqui uma pirâmide pequena e depois temos aqui uma pirâmide grande que dá do início ao banho. E podemos chamar aqui pirâmide grande e aqui pirâmide pequena. E o volume da forma vai ser igual ao volume da pirâmide. Pirâmide? Enganei-me, outra vez. Tá? Isto é o cansaço do final de um dia. Já não há nada que me valha. Portanto, é um cone grande e é um cone pequeno. Portanto, e o volume da forma vai ser igual ao volume do cone grande menos o volume do cone pequeno. Primeiro que tudo, para fazermos o volume de um cone, portanto, o volume do cone é igual a 1/3 da área da base vezes a altura. E a área da base é a área de um círculo. E é π vezes raio ao quadrado. Portanto, nós precisamos saber quanto é que é o raio e precisamos saber quanto é que é a altura de cada uma das pirâmides. O raio aqui é metade de 22, portanto, este bocadinho aqui, portanto, o raio vai ser, portanto, o raio grande vai ser 11, ou seja, que é 22 dividido por 2.
E o raio pequeno? Não temos. Já agora, a altura grande. Aqui até aqui são 45, porque temos aqui a altura pequena, mas a altura grande não temos. Nós temos que somar, portanto, a altura grande, por aqui, vai ser igual aos 45 centímetros mais 10 centímetros, que dá 55 centímetros. Precisamos saber agora quanto é que é o raio pequeno. Para isso, podemos fazer aqui uma regra de 3 símbolos. Portanto, podemos fazer a partir daqui, de um triângulo aqui um retângulo, ou então fazer da altura da base toda. Sim? Podemos considerar aqui o triângulo. Assim, um corte. Temos aqui que é 11. Aqui não sabemos. Sabemos que a altura total é os 55 e aqui a altura deste é 45. E eu vou ficar por aqui. Eu disse que a minha filha ia chegar abruptamente e aí está ela. Portanto, fico por aqui hoje. A próxima, o resto dos exercícios vão ficar para resolver nos próximos dias. Portanto, nos próximos dias vai aparecer no YouTube a resolução destes exercícios. Eu garanto que vai lá estar. Espero que tenhas percebido tudo aquilo que fiz. Se não percebeste, coloca as tuas dúvidas. Nas tuas dúvidas. Que terei todo o gosto em ajudar-te. Ok? Obrigada e Tchau!